Nosso assunto hoje são os livros de negócios, livros importantes para a carreira, para entender esse mundo, principalmente para quem está começando ou quem está sofrendo nos dias de hoje no seu ambiente de trabalho. Como é que você pode mudar a sua vida com aquilo que realmente tenha embasamento? Nós vamos conversar aqui com o Eduardo Ferraz. O Eduardo Ferraz é um campeão de venda no Brasil, é o campeão de vendas no Brasil. E os 5 últimos livros que ele lançou ficou várias semanas como o mais vendido do Brasil. Uma referência, então, nesse setor. E nós vamos conversar com ele sobre alguns desses principais livros. Esse é o nosso tema. Nesse programa, nós vamos falar de 2 deles. Voltaremos em outra ocasião para falar dos restantes. Mas vamos hoje falar especificamente de um livro que foi o primeiro da carreira dele, que é este aqui. Por que a gente é do jeito que a gente é? Por que a gente é do jeito que a gente é? Conheça melhor, entenda como os outros agem, gerencie a sua vida e alcance melhores resultados. Quem explica isso para a gente é Eduardo Ferraz. Eduardo, seu primeiro livro, e é interessante porque tudo começa com autoconhecimento, talvez por isso você tenha escolhido esse como primeiro trabalho que deu toda a repercussão que veio depois? Eu sou engenheiro agrônomo. E eu sempre gostei muito de estudar psicologia, eu sempre gostei muito de estudar neurociência comportamental. Eu tive uma carreira como executivo, fiquei 5 anos numa empresa multinacional e eu tive a oportunidade de fazer um monte de treinamentos, mundo afora. E o que me chamava a atenção lá em começo dos anos 90, 1990, 1991, é que tinha uma conversa muito forte, na época lá, de reprogramação mental, Vili. Então, o pessoal dizia que se você fizesse um bom treinamento, ou se você se esforçasse bastante, você seria outra pessoa. Então, ou seja, é possível te reprogramar. Você é o Vili A, e se você estudar, ou ler, ou fizer alguns treinamentos, você vira o Vili B. Você, por exemplo, é um Vili que é um cara, digamos lá, introvertido, reservado, calado, fechado, tímido, e você gostaria muito de ser um cara extrovertido, sociável, carismático, animado, festeiro, e que se você fizesse alguns cursos, você reprogramaria o seu cérebro. E eu comecei a ver lá na época que isso era uma besteira. Eu vi um negócio desse, eu falava, mas como é que eu que sou um sujeito, por exemplo, eu sou extremamente impaciente, eu sou um cara acelerado, impulsivo, agitado. E aí o pessoal fala, não, vamos treinar e você vai ficar calmo, tranquilo, relaxado. Eu morria de rir, falou, como é que um cara agitado que nem eu vai ficar relaxado? Outro ponto, será que é bom ser agitado ou será que é bom ser paciente, tranquilo? E aí eu procurei me informar bastante na época e um dos conceitos mais espetaculares que eu vi foi de um professor na Suíça que perguntou para a turma lá, né? Ele estava lá em 10 ou 15 pessoas, ele pediu para a gente, fez a seguinte pergunta. Senhores, vocês já ouviram a seguinte frase? Você pode ser qualquer coisa que você quiser. Basta se esforçar. Já ouviu essa frase, Vili, alguma vez na vida? Na verdade, é um elemento forte de livros de motivação. De treinamento, é uma indústria. Vou repetir a frase. Você pode ser qualquer coisa que você quiser na vida, profissionalmente, desde que você se esforce bastante. Ele fez a pergunta, eu estava lá no meio de 15, os 14 levantaram a mão, concordaram com a frase, falei, acho que eu vou concordar também. Eu levantei a mão, falei, bom, acho que né? Só tem executivo, gente mais velha que eu, gente mais experiente, meio indeciso, mas eu levantei a mão. O professor olhou para a turma e falou, isso é uma besteira, isso é uma barbaridade, isso é um auto-engano, isso não é verdade. Você não pode ser qualquer coisa que você quiser na vida. E eu lembro que um dos colegas perguntou lá, e se eu for muito esforçado? Ele olhou para a turma e falou, imagine que vocês agora, nesse momento, vão ganhar uma bolsa integral de 10 anos para fazer medicina. Você não precisa nem entrar no vestibular, você chega aqui, você já ganhou a bolsa, a tua única obrigação será fazer uma universidade por 6 anos, depois mais 4 anos de especialização, e você vira médico. Você tem tudo pago, imagine que isso seja verdade. Quem de vocês 15 aqui nessa sala toparia esse desafio, virar médico? Um levantou a mão. Ué, mas e se eu pagar $50 mil por ano, quantos de vocês topariam? 2 levantaram a mão. Ele falou, e vocês? Aí eu levantei a mão e falei, se o senhor me pagasse $2 milhões, eu diria que não, porque se eu ver sangue na minha frente, eu desmaio, eu sou assim até hoje. Como é que eu vou fazer uma faculdade de medicina se eu odeio sangue? E os outros 13 concordaram. Aí tinha os 2 teimosos, né?
E aí ele perguntou para o cara, o que você odeia fazer? Puta, eu não gosto de matemática, eu odeio física, eu odeio química, esse negócio de exatas não é comigo. Ele falou, pois não. E se eu te pagar uma bolsa para fazer uma universidade de física aplicada? Que é complicadíssimo, né? 5 anos e eu te pago um mestrado e um doutorado em física avançada. Você toparia? O cara olhou e falou, professor, acho que eu não consigo nem fazer conta básica. Pois é, meu amigo. Então essa história de você pode ser qualquer coisa que você quiser, basta esforço, é besteira. Tem coisa que a gente tem talento, tem coisa que a gente tem facilidade, a gente chama de habilidade ou talento natural, que a gente chama de dom. Se você tem um talento natural, é claro que se você treinar bastante, se você se esforçar bastante, você vai ser um profissional fora de série. Agora, se você tem extrema dificuldade numa área específica, ou você é muito reservado, não gosta de lidar com gente, ou você tem dificuldade para fazer cálculo avançado, ou, como você falou, não gosta de sangue, ou você desenha muito mal, como é que você vai fazer arquitetura? Você tem dificuldade de localização espacial? Você é desafinado, tem um ouvido ruim, como é que você vai ser um cantor ou um intérprete? Ou vai tocar violino? Então, isso que se faz com as pessoas, Vili, e eu lembro bem desse negócio em 1990, é um desserviço. Porque se a pessoa pode ser qualquer coisa, basta querer, quer dizer que se você não conseguir ser essa coisa, a culpa é de quem? É sua. Você deve ser um incompetente. Todo mundo consegue, por que você não conseguiu? Então, ali começou a cair minha ficha, Vili. Ali eu comecei a perceber, e o curso foi espetacular, porque ele desmistificava um monte de coisa. Não existiam os tomógrafos, os equipamentos que existem hoje, para mostrar o cérebro funcionando ao vivo e a cores, mas ele já dizia... tudo que a gente estudou até agora, sob o ponto de vista de neurociência, mostra que a personalidade tem uma parte que é fixa, é estrutural, que muda pouco e que você vai levar para o resto da vida. E tem uma parte, sim, ele dizia na época 10%, 15%, a gente sabe que é mais hoje, em torno de 30% de neuroplasticidade, que a gente pode moldar, que a gente pode ajustar. Então, é o cachorro que tem que abanar o rabo. Não é o rabo que abana o cachorro. Ou seja, eu preciso me conhecer bem, aí é a sua pergunta, para colocar foco naquelas áreas em que eu tenho talento e pensar 10 vezes em desenvolver áreas que eu não tenho o menor talento, a menor aptidão. Então, a ideia de escrever esse livro, é claro que eu não pensava isso em 1990, mas aquilo ficou na minha cabeça, esse curso, esse programa ficou na minha cabeça, e isso mudou a minha vida. Porque se você parte do princípio errado, você tem um paradigma errado, você tem uma estrada errada, quanto mais você dirigir, se você errar o caminho, se você dirigir 1.000 quilômetros, você vai ter que voltar 1.000 quilômetros, depois continuar. Se você errar e continuar dirigindo por 5.000 quilômetros, você vai ter que voltar 5.000 quilômetros depois de ir para outro lugar. E tem gente, Vili, que passa, você sabe disso, anos, não são semanas nem meses, anos andando na estrada errada, 5.000, 10.000, 20.000 quilômetros errados. Quando o cara se toca, a conta que ele faz é como é que eu vou fazer, o tempo que eu vou fazer para voltar 20.000 quilômetros depois pegar a estrada certa. Eu brinco que sempre é melhor voltar ou pegar um atalho do que continuar no caminho errado. Então a premissa desse livro, a primeira ideia desse livro, foi isso que mudou a minha carreira, que mudou a minha forma de começar a interpretar as coisas há mais ou menos 30 anos. O importante, então, dentro dessa lógica, seria esse autoconhecimento, autoavaliação. O que eu tenho já de positivo que me dá uma vantagem competitiva para eu saber para onde eu vou. Essa seria a primeira, aproveitando esse talento, porque você aí pode desperdiçar o talento se não fizer isso, e ainda pegar um ramo que você não vai conseguir se transformar para chegar a realmente ser relevante. É isso. E aí as pessoas perguntam, mas qual o ideal? O ideal é saber disso. Se eu soubesse disso, eu fiquei sabendo, eu entendi esse negócio quando eu tinha em torno de 23, 24 anos. Tá bom, faz 30 anos. Se eu soubesse isso com 15, minha vida teria sido mais diferente ainda. Eu teria feito uma outra universidade, eu fiz engenharia agronômica. Se eu soubesse disso com 15, 16 anos, eu teria feito outra coisa. Se eu soubesse isso com 12 ou 13 anos, eu teria feito coisas diferentes. Mas se eu também soubesse com 40, no meio da carreira, por exemplo, se eu entendesse isso no meio da carreira, também teria dado tempo de eu fazer coisas diferentes. E hoje, com 55 anos, se eu só soubesse ou descobrisse isso com 55 ou com 60, eu vou trabalhar mais uns 20 anos, imagino. Também dá para fazer coisa diferente.
Então, resumindo essa primeira parte da conversa, a minha vida começou a mudar no início da década de 90, profissionalmente e, claro, pessoalmente, porque a gente se entendendo melhor, se conhecendo melhor, isso afeta o relacionamento, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, que tipo de relacionamento você vai ter, quem são os seus amigos que você deveria prezar ou investir para ter para o resto da vida, e quem são aqueles que às vezes a gente gosta, mas são os tranqueiras, né? É gente sem qualificação, é gente que só te puxa para baixo, e é melhor largar pelo caminho. Então, o autoconhecimento é algo tão poderoso, é algo tão relevante, algo tão forte, que ele efetivamente muda a vida das pessoas sem que a pessoa mude a estrutura da personalidade. Quer dizer, é o mesmo Vili, é a mesma pessoa, é a mesma estrutura, só que provavelmente com algumas decisões diferentes. Se você muda o caminho, a vida muda. Isso não tem nada a ver com autoajuda, não tem nada a ver com conceitos rasos, né? Mude uma chave e transforme a sua vida, faça um curso e seja uma pessoa diferente, leia o livro do Eduardo Ferraz e se transforme. Isso é besteira, na minha opinião. Um bom livro, um bom treinamento, um bom seminário, uma boa terapia com um psicólogo experiente, uma mentoria, é claro que te ajudam a entender melhor o seu contexto, inclusive o autoconhecimento, para que você tome decisões melhores. Mas isso não muda a vida de ninguém em uma semana ou em um mês. É um processo que vai demorar anos e é um processo como se construísse uma casa, tijolo por tijolo. Aos poucos a gente vai modulando, a gente vai moldando e vai fazendo um puxadinho para cá, faz uma melhoria colar e acaba tendo melhores resultados. Nós temos muito tempo perdido na vida das pessoas pela falta justamente dessa observação. Porque se a pessoa tivesse essa noção, se os pais, por exemplo, tivessem essa noção e já na adolescência você tivesse uma orientação assim de aproveitar os seus talentos, muita carreira seria salva. O pior de tudo é a pessoa ir pelo caminho errado e depois fracassar lá adiante e achar que ela própria é a culpada. Na verdade, a pessoa não deixa de ser culpada. Se você não tem o autoconhecimento ou não dedicou o tempo suficiente para se conhecer bem, por exemplo, antes de escolher uma carreira, uma universidade, a pessoa deveria gastar meses estudando. Não pode ser uma coisa por impulso, entende? Eu vou fazer medicina, tchum. Às vezes fica 3, 4 anos prestando vestibular. Quando, na verdade, é um impulso. Mas, Eduardo, como assim impulso de 4 anos? O cara botou na cabeça que quer fazer medicina, estuda que nem um louco, 1 ano, 2, 3, 4. Às vezes vai fazer faculdades em outros países que não tem vestibular. Com pouca idade, né? Escolher feita numa faixa que você não tem maturidade para escolher. E depois de muitos anos entra na tal da universidade, na medicina ou na odontologia, seja lá o que for, e no primeiro semestre fica horrorizado. Que porcaria, que faculdade chata, que coisa pesada, eu não vou ser feliz estando aqui. E, na verdade, perdeu anos, nesses 3 ou 4 anos que ela ficou tentando entrar. E pode ser a faculdade de Direito, pode ser de Engenharia Elétrica, pode ser de psicologia, seja lá o que for. O que eu digo para quem é jovem e para quem já é maduro antes de tomar uma decisão importante, uma universidade, uma mudança de emprego, se você vai ser um empreendedor ou você vai ser funcionário, se você vai prestar serviço, se você quer ser palestrante, se você... Analise o contexto, analise, olha para dentro de si, veja lá se você tem as competências mínimas necessárias, dá uma olhada no mercado, entenda, converse com as pessoas que fazem aquele treinamento, ou aquele curso, ou aquela universidade, vá lá, peça para assistir uma semana ou um dia de aula. Eu duvido que a universidade não abra a sala de aula lá para a pessoa, para convidados lá, para eles assistirem, passar um dia tendo aula. Então, o tempo que as pessoas gastam para se conhecer, ou para se analisar, ou para analisar o contexto, é muito pequeno proporcionalmente ao tempo que elas jogam fora numa função, numa universidade, num trabalho, num emprego, numa profissão, que elas estão infelizes. E mesmo estando infelizes, ao invés de olhar para dentro, analisar o contexto, onde é que eu tenho talento, onde é que eu não tenho talento, passa um tempo sofrendo. Então, uma parte da culpa é das pessoas, sim. Então, não tem essa, eu não tenho culpa, eu escolhi errado. Ok, escolheu errado. Todo mundo erra. O que você está fazendo para consertar? É esse o ponto. Não deve persistir no erro, né? Essa é a questão. Mas a pergunta-chave que você coloca, por que a gente é do jeito que a gente é? Se for para resumir, o que é que nos faz desse jeito que nós somos? Grosso modo,
metade do que a gente vem da genética. A gente nasce com algumas predisposições. Tanto a gente nasce com uma predisposição para doença, por exemplo, para ter certos tipos de câncer, que tem um forte componente genético, e tem o componente ambiental. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que a pessoa, Vili, nasça com uma predisposição genética para ser obesa, para engordar muito. Existem alguns genes, alguns povos, por exemplo, lá, alguns índios, algumas tribos nos Estados Unidos, que todo mundo é obeso, 100%, né? Você vê a pessoa lá, pesa 130 quilos, e aí você vai estudar histórico, e sempre foi assim. É uma disfunção genética que provavelmente ajudou esse pessoal a sobreviver há 20 mil anos atrás. Ou seja, comia pouco e engordava muito. Hoje isso é ruim. Agora imagine que você nasça como um índio desses lá, como um descendente de indígenas americanos, que você nasça com uma predisposição genética fortíssima a ser obeso. Ou seja, se você comer 2.000 calorias por dia, que é o que um adulto, um homem adulto normal come, uma pessoa de 1,75 m como eu, que come 2.000 calorias por dia, vai ter uma faixa de peso, eu tenho 75, vai ter uma faixa de peso de 75 e 80 quilos. Eu tenho 82, eu estou um pouquinho acima. Se essa pessoa, com a mesma altura, 1,75 m, que come as 2.000 calorias, tiver predisposição genética, ela vai pesar 100, 110, 120 quilos com a mesma idade. Ou seja, ela engorda muito mais rápido do que uma pessoa normal. Essa é a genética. Agora imagine, Vili, que essa pessoa, que os pais que essa pessoa obesa case, tenha lá um filho com uma mulher também que tem predisposição e nasce o bebezinho lá com altíssima predisposição para a obesidade. Ambientalmente, ele foi treinado desde pequenininho a fazer exercício, a comer muito menos calorias, a se alimentar mais com legume, com verdura, com fruta, praticar 2, 3 horas de atividade física diária. Essa pessoa não vai ser obesa. Então ele vai ter lá com 18, 20 anos, uma forte tendência genética à obesidade, mas o ambiente ensinou, né, desde pequenininho, ela ter uma vida saudável, uma vida diferente, se exercitar mais, ela vai ter um peso normal. Ou seja, a genética é o gatilho, é o revólver, o ambiente é o gatilho. Você pode puxar o gatilho ou você pode segurar o gatilho. Vamos pegar outro exemplo. Imagine que tem uma pessoa que nasça normal, sem nenhuma predisposição genética para a obesidade. Se ela comer, o pai e a mãe têm hábitos ruins, come massa, come pizza Maracanã todo dia, feijoada 3 vezes por semana, balde de sorvete em casa, mesmo que você não tenha predisposição genética, você foi ensinado ambientalmente a comer bastante e não fazer exercício. Será um adulto obeso, mesmo não tendo tendência genética. Com o comportamento é parecido, guardadas as proporções é parecido. Algumas pessoas, Vili, nascem com uma predisposição genética de serem extrovertidas. Desde pequenininho, desde nenezinho lá, 8 meses, 9 meses de idade, a criancinha já fala um pouquinho, já conversa, dá tchauzinho, já é carismática, com 2 anos é a atração da família. Ela já nasceu com uma tendência de ser assim. Se ela for estimulada ambientalmente, ou seja, o pai e a mãe estimulam, batem palmas, os avós, no colégio, toda uma ideologia, aquela tendência genética vai virar uma realidade. Vai montar uma estrutura e essa pessoa que nasceu com tendência será extremamente extrovertida. Caso B, nasce com a tendência genética, mas o pai e a mãe são muito introvertidos, muito reservados, são antissociais, não gostam de conversar, quando a criança começa a brincar, ninguém dá bola. Essa criança que tem a tendência genética de ser 100% extrovertida, provavelmente vai ser 50%. Por quê? O ambiente deu uma segurada. Vamos lembrar, o revólver é a genética, o ambiente é o gatilho. Então isso vale para introversão e extroversão, isso vale para dominância e submissão, isso vale para ansiedade, para impaciência extrema ou paciência, isso vale para o detalhismo, isso vale para um monte de aspectos da personalidade, um monte de comportamentos. Vou repetir, uma parte, metade, grosso modo, vem da genética, outro é o ambiente. A partir do momento que essas duas coisas se juntam, Vili, por volta dos 8, 10, 12 anos de idade, no máximo, a sua base, a sua estrutura de personalidade está formada. Um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, um cara chamado James Heckman, compara a personalidade de um adulto com um prédio. Ele diz o seguinte: você não consegue mudar a estrutura de um prédio de um adulto, de um prédio. Você não muda o prédio, você não consegue trocar o prédio de lugar.
O que você consegue fazer num prédio é mexer no acabamento. Você pode trocar pintura, eletrodomésticos, fiação, transformar quarto em sala, sala em home theater, transformar uma parte em hospedagem, outra em restaurante. Você muda um monte de coisa no seu prédio, mas você não muda a estrutura. Com um adulto é isso. Uma parte ou uma grande parte da personalidade de quem está nos ouvindo é estrutural, vai mudar pouco. Os comportamentos estão estruturados. O que te resta fazer? O acabamento da personalidade. Você pode fazer ajustes, você pode fazer melhorias, você pode diminuir uma parte ruim, mas você não consegue mudar a estrutura. É isso que eu falo nesse primeiro livro, porque a gente é do jeito que a gente é, um resumo. Essa parte da genética, essa parte do ambiente, até que idade se estruturam os comportamentos, até que ponto é possível mudar e onde não é possível mudar e, portanto, é melhor aceitar. E eu conto historinhas, debato assuntos a respeito deste assunto específico. O outro livro que você publicou, vamos mostrar aqui, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Os talentos, habilidades, experiências só são úteis se você estiver no lugar certo, diz aqui a capa do livro. Qual foi o seu propósito, a mensagem que você passa nesse trabalho, que é o último, o mais recente que foi lançado? O primeiro livro, eu procurei, porque a gente é do jeito que a gente é, eu procurei explicar como é que forma a base, para a pessoa entender o que ela é. Nesse, que é o meu segundo livro, e essa versão é a nova versão, é a versão atualizada. Esse livro foi escrito em 2012 e hoje, agora há 6 meses, eu fiz a nova versão, foi reeditado por outra editora, inclusive, uma nova versão atualizada. Nesse livro, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, eu pego a base do primeiro livro, resumo em um capítulo, né, o que é estrutura e o que é acabamento, e já parto diretamente para alguns testes para que a pessoa entenda quem ela é com mais detalhe. Por exemplo, você é uma pessoa dominante, mandona, exigente, ou você é uma pessoa submissa? Isso muda muito. Se você é mandão, e só 5% das pessoas são dominantes, você deveria seguir uma carreira, por exemplo, onde você possa comandar, onde você possa gerir, onde você possa dirigir, onde você possa exigir das pessoas. Se você, ao contrário, é uma pessoa obediente, submissa, bem mandada, prefere muito mais fazer do que mandar alguém fazer, a sua carreira é outra. Ela não é de comando, é uma carreira horizontal, uma carreira técnica, que não tem problema nenhum, como se não ter dominância fosse defeito de caráter. Mas se você odeia mandar, se você odeia comandar, não se preocupe com isso, siga uma carreira técnica. Extroversão e introversão. Se você é extrovertido, tem um teste no livro para mostrar, você vai lidar melhor com gente, você é socialmente orientado. Público, relacionamento, negociação, vendas, conversa. Se você é o contrário, você é introvertido, fechado, tímido, calado, você é tecnicamente orientado. Você funciona melhor com coisa do que com gente. É muito melhor trabalhar com aspectos que não envolvam relacionamento, coisa técnica, coisa mais fria, porque você tem mais facilidade. Outro teste, você é uma pessoa paciente, calma, tranquila, estável, ou você é uma pessoa impaciente, ansiosa, acelerada, impulsiva? São carreiras completamente diferentes, são rumos muito diferentes. O quarto teste, você é uma pessoa organizada, meticulosa, detalhista, regrada, formal, lógica, ou você é uma pessoa desorganizada, mais criativa, tem jogo de cintura, é flexível? A carreira muda de novo. Então, quando a gente conhece, por exemplo, eu só citei 4 testes, esses 4 grandes aspectos estruturais da personalidade, você conhecendo esses aspectos, você deve tomar a decisão de carreira, ou de ajustes, ou de mudanças, baseado naquilo que você é, não naquilo que o mercado procura, porque não adianta nada, o mercado está procurando um médico, eu odeio, não posso ver sangue, esqueça a carreira de medicina. Eu ouvi falar que dá dinheiro montar um restaurante. Se você cozinha bem, é uma coisa, se você para administrar um restaurante, é outra completamente diferente, vai depender do seu perfil. Então, o objetivo desse livro, Vili, mais do que explicar por que a pessoa é assim, bom, já que você é assim, sendo assim, esse teu jeitão, esse teu perfil se encaixa melhor onde? Como é que você pode obter melhores resultados sendo do jeito que você é? E basicamente eu repito os testes, conto histórias, para que a pessoa vá aos poucos se encontrando e aí possa, no final do livro, tomar decisões mais assertivas. Isso é um aspecto fundamental, porque você erra num ponto como esse, você compromete o seu futuro, a sua felicidade, sua realização.
E é interessante como aquela história de deixar a vida levar, né? As pessoas, na média, todos nós fazemos isso, em grande parte, a própria vida, as circunstâncias que vai nos empurrando para lá e para cá. A sua proposta é descobrir exatamente como você é pelo autoconhecimento e depois descobrir a partir disso qual é o seu lugar, para onde você deveria ir e investir realmente o seu tempo. Fazendo uma analogia que acabou de me vir à mente aqui, que você falou. A vida de muitas pessoas é como se fosse um barquinho num rio sem remo. Então, conforme vai a correnteza, o barco vai indo. Se pega uma cachoeira, às vezes capota o barco, aí você sobe de novo e continua tudo de novo. O que eu procuro fazer agora, usando uma metáfora no livro, é dar um remo na mão da pessoa. Quer dizer, o barco dela é o mesmo, não vai mudar nada. O rio é razoavelmente o mesmo, só que esse rio bifurca às vezes para cá, às vezes bifurca para lá. Às vezes tem uma lagoa, às vezes tem uma represa, às vezes tem uma corredeira. Onde é que você se dá melhor? Agora, se você não tem um remo, se você não consegue mudar a direção do seu barco, é para onde o rio te levar. Então, o que eu penso de um bom livro a respeito de o que é um bom livro, um bom treinamento? É aquele que te dá ferramentas, aquele que te dá um remo, aquele que te dá uma vela, aquele que te dá um leme, para que você consiga tomar decisões melhores, baseado na vida que você já tem. Não adianta ficar olhando também o que você deveria ter feito há 20 anos atrás, né? É baseado no que você tem hoje, no teu contexto, nas tuas armas. Onde é que você pode se direcionar melhor com aquilo que você já tem, com aquilo que você já é. A frase de capa resume bem, que é como escolher empregos, carreiras e profissões mais compatíveis com a sua personalidade. Primeiro se conhecer a personalidade e depois saber onde é que eu tenho melhores chances de ter um bom desempenho. Essa é a questão fundamental. É o cachorro que abana o rabo. Não é o rabo que abana o cachorro. Tem muita gente que é isso, é o rabo abanando o cachorro, quer dizer, a pessoa fica dando voltas ou procurando informações para repetir aquilo que já está errado. É que nem você aperfeiçoar uma vela. A melhor vela do mundo é pior que a pior lâmpada. Vela é vela, lâmpada é lâmpada. Não tente, em outras palavras, brincando, falando sério, aperfeiçoar coisa ultrapassada, coisa que não funciona ou coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Procure aperfeiçoar aquilo que tem mais chance de dar certo. Resumindo então, Eduardo, a nossa conversa, na capa do livro está aqui. Saiba como escolher empregos, carreiras e profissões mais compatíveis com a sua personalidade. Se conhecer e a partir disso ver onde é que você tem as melhores condições de ter um bom desempenho, um bom resultado. Exatamente. Quando você se conhece, é o mesmo rio e é o mesmo barquinho. Só que quando você se conhece, você tem ferramentas, você tem um remo, ou você tem um motor, ou você tem uma vela, ou você tem um leme melhor. Quer dizer, a vida é a mesma, o rio é o mesmo, o barco é o mesmo, mas a maneira de dirigir esse barco é o autoconhecimento. Quer dizer, quando você se conhece bem, quando você elimina os filtros mentais, quando você elimina as distorções, quando você tira o auto-engano da jogada, as suas chances de achar um caminho melhor são muito maiores. Não é que você vai acertar sempre, mas a chance aumenta quando eu sei que eu estou fazendo algo que eu tenho talento ou que eu tenho bom potencial para alcançar. Desta série, são 5 livros, então, de negócios. Falamos de 2 hoje aqui, vamos conversar uma outra vez para falar do restante das outras publicações. Eduardo, para te achar, saber mais sobre os livros, qual é o caminho? Meu site, eduardoferraz.com.br, e o Facebook e o Instagram é o mesmo, Eduardo Ferraz Consultor. E você participa também de revistas, de publicações, meios de comunicação? Só lá no meu site são mais de 1000 entrevistas. Atualmente eu sou colunista de vídeos da Exame.com, são mais de 300 vídeos, quem quiser também acha fácil, ou no meu site ou no site da Exame. E atualmente sou colunista da Bandeirantes São Paulo. O programa acontece. Então, em breve falamos de novo. Obrigado, Eduardo, pela presença aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigado a você que ficou aqui acompanhando nosso Twitter, @JoséVille, WILLE, para você acompanhar sempre os vídeos novos que são lançados e sempre estamos aqui conversando, trazendo temas interessantes que possam ajudar no seu cotidiano.